Pois bem, estamos na página 115, o item 81 do material didático, o ato de supremacia. Então, observe, eu tenho mostrado para vocês que as igrejas protestantes não passam de um grupo político-religioso, tá bom? E controlados pela maçonaria, tá bom? Controlados pela maçonaria. Lutero, ele era um boneco nas mãos da maçonaria e do gnosticismo. Que a maçonaria, ela é gnosticismo, né? Tá bom? Ela é o gnosticismo. Até aquele sequestro dele, eu mostrei para vocês com artigos históricos, dizendo, foi feito por um maçom. Foi um maçom, filho de um maçom famoso, tá bom? Aquele príncipe era um maçom. E tudo que está acontecendo do protestantismo, na verdade, a maçonaria é o gnosticismo. Protestantismo não é cristianismo, não tem chance de ser cristianismo. Tanto por doutrina, quanto pela sua ligação com a maçonaria. Eles são manipulados pela maçonaria. Bom, agora vamos falar de outro protestantismo surgindo, que é na Inglaterra, tá bom? Quando vai nascer a igreja anglicana. O ano é 1534, em que o rei vai assinar o ato de supremacia. Bom, 1534, vamos lembrar o que vinha acontecendo antes. Então, a primeira reforma aconteceu em 1519, ou seja, 15 anos antes, lá na Suíça. Lutero ainda estava lá no palácio protegido pela maçonaria, Zwinglio estava desenvolvendo o protestantismo na Suíça. Tá ok? Eu falei para vocês que todos que adotaram o protestantismo foi muito lucrativo, porque os cantões, que são chamados estados da Suíça, quando ele se tornava protestante, o que ele fazia? Eles tomavam todos os bens católicos, terras, igrejas, todo o ouro que tivesse na igreja, era tudo tomado. E o protestantismo, ele é o quê? Ele é controlado por políticos. Zwinglio, eu mostrei para vocês, ele estava lá junto com o Estado, com os políticos, decidindo a religião. E a Suíça melhorou muito com o recurso, né, que eles obtiveram quando eles tomaram os bens da Igreja Católica. O cofre, né, do Estado suíço encheu. Bom, o Lutero também acabou, a partir de 1521, fazendo realmente esse rompimento com a Igreja Católica, também aquela região vai enriquecendo. E o que o rei da Inglaterra falou? Eu também estou precisando de dinheiro. Se ele adota o protestantismo, ele toma todos os bens católicos, tá ok? E também o dízimo que o povo pagava não ia mais para Roma, ficaria com o Estado. Isso é um negócio da China, como chama, né? Hoje eu não gosto nem de usar essa expressão, mas o protestantismo é isso, é um movimento político, não tem nada de Deus ali, não tem nada, tá bom? Então o rei Henrique VIII, vendo isso, o que ele faz? Ele então decide também implantar o protestantismo na Inglaterra. É a história que eu vou contar agora para vocês. Bom, o ato de supremacia é em 1534, mas voltemos um pouquinho, eu comento, em 1527, ou seja, 7 anos antes, Henrique VIII, rei da Inglaterra, decidiu divorciar-se da esposa, Catarina de Aragão, o que foi negado pelo então Papa Clemente VII, tá ok? Que eu comentei com vocês que ele era um banqueiro, tá bom? Ele era um banqueiro, nem católico ele era. Aí eu prossigo. Em 1533, Henrique declarou seu casamento nulo. No ano seguinte, o Papa o excomungou. Os ingleses nutriam uma certa rivalidade com a Igreja Romana, por esta ter ficado alinhada com a França durante a Guerra dos 100 Anos, que aconteceu entre 1337 e 1453. Na Inglaterra também havia uma forte oposição a Roma devido à história do anabatista John Wycliffe, que acabou
sendo perseguido pela Igreja Católica, queimado depois de morto. Então, os países que haviam adotado o protestantismo, como Suíça e Alemanha, obtiveram lucros, pois se apossaram das riquezas católicas e o dízimo do povo ficava no controle do governo protestante e não mais na Igreja Católica. Este foi um dos motivos que levaram Henrique VIII, rei da Inglaterra, a fundar a Igreja Protestante, que é chamada de Igreja Anglicana. Para você ver o que é essa igreja, basta você ver esse rei Charles, que assumiu o poder recentemente. Ele, claro, ele é o líder da igreja, né? Quando, na posse dele, teve lá os bispos anglicanos e teve espíritas do mundo todo participando do culto. Se você é um cristão, não, peraí, né, já que eu agora sou rei ou, por exemplo, presidente do Brasil, vou chamar meus irmãos da Assembleia de Deus para orarem pelo meu governo. Mas vai chamar espíritas para participar? Não é? Por quê? Porque não é cristianismo. A igreja anglicana, assim como a igreja luterana, a Suíça também é praticamente igreja luterana, né? Aqui surge um segundo tipo de protestantismo. Nesse momento, o calvinismo ainda não nasceu. 1534, Calvino ainda era um católico, estava lá com o batismo dele da Babilônia apocalíptica, que ele nunca trocou, morreu com esse batismo, foi para o inferno com esse batismo, com certeza absoluta, pelo que ele pregava e pelo batismo da Babilônia apocalíptica que ele tinha, foi para o inferno com certeza absoluta. Tem que falar isso para despertar os calvinistas, porque eles estão todos indo para o inferno. E o cristão verdadeiro, ele tem obrigação de falar isso. A nossa geração é uma geração que ela está sendo bombardeada dizendo você tem que ser tolerante, você tem que ser tolerante, você tem que ser tolerante. Aí a tolerância é esse exemplo do rei que eu falei, junta todos os espíritas juntos. A tolerância é como vai acontecer na COP30 no mês que vem, em novembro. Vai juntar ali católico, hindu, budista, judeu, islâmico, e também pastores da Assembleia de Deus, vai juntar os indígenas nativos do Brasil, incas, tecas, maia. Ele pode ver que toda reunião eles fazem isso. É, na verdade, uma reunião espírita, uma reunião pagã. Tá bom? Então, nesse momento ainda não tinha nascido a igreja calvinista, nem a igreja puritana, que na verdade é uma igreja calvinista. Nem a igreja metodista, que também é um movimento, é uma igreja calvinista. O comentário prossegue. Em 1534, o rei Henrique VIII assinou o Ato de Supremacia, pelo qual se tornou líder da igreja anglicana, tornando-a a religião oficial do Estado, em detrimento da igreja católica romana. E a história você pode ver, ele vai tomar todas as igrejas de Roma. Esse é o padrão. Tá bom? O rei Henrique VIII substituiu o Papa como cabeça da igreja protestante da Inglaterra, chamada anglicana. Bom, eu gosto sempre de pegar um texto de história para vocês. Tem um site que eu recomendo, ele é bom de história, né? História do Mundo é o site. Ele comenta: no aspecto econômico, o Estado inglês confiscou todos os bens da Igreja Católica, principalmente as terras dos mosteiros, que foram vendidas a vários nobres, comerciantes e fazendeiros. Tais medidas agradaram aos membros da pequena nobreza ligada ao comércio e às atividades econômicas do nascente capitalismo. Como vocês estão vendo, era um movimento político. Tá bom? Ana Bolena, a nova esposa, não conseguiu dar um herdeiro homem para o rei protestante, e ele mandou decapitá-la, acusando-a de traição. O rei, né, no cristianismo, no catolicismo, ele não podia ter várias mulheres. E para um rei era essencial ter um herdeiro. Se ele não tivesse um herdeiro,
a monarquia acabava, eles tinham que pegar uma outra pessoa, né, para reinar. Então ele queria ter um filho homem. Catarina de Aragão, lembre-se, eu falei dela para vocês, ela era uma católica, vamos dizer, uma católica xiita, é assim que eu a chamo. Eu falei para vocês de Isabel de Castela, não? Aquela mulher que implantou a Inquisição contra os judeus lá na Península Ibérica, na Espanha e em Portugal. Okay? A mulher era o capeta. E ela deixou essa filha, Catarina de Aragão, que ela casou com o rei da Inglaterra. Só que como essa mulher não está dando filho para o rei resolveu divorciar-se dela, para tentar ter filho com outra mulher. Não conseguiu com Ana Bolena, e aí mandou matar a mulher, vai casar com outra mulher até ter um filho homem. Sendo que essa Catarina de Aragão, guarde uma coisa, ela tinha uma filha. Ela não conseguiu dar um filho para o rei, ela tinha uma filha, chamada Maria, que era uma católica xiita também. Bom, acaba que o rei vai deserdar essa filha, tudo, só que no final vão morrer todos os filhos dele e filhas. Só vai sobrar quem? Essa católica filha da Catarina de Aragão. Ela vai retomar o catolicismo na Inglaterra e ela vai perseguir católicos e anabatistas. Ela vai ficar conhecida na história como Maria a Sanguinária. Vocês verem o que significa essa história. Se você for fazer um curso desse com um católico ou com um protestante, ele vai contar que tudo isso eram cristãos. Era uma cristã católica que estava errando, matando protestantes e anabatistas. O rei Henrique VIII era um cristão protestante, com as suas limitações, que matou católicos e tomou os bens deles. Matou até uma mulher dele, né, e tal. O homem era terrível. Eles vão contar essa história como sendo cristãos. Aí eu comento, prossigo, né? Henrique VIII morreu em 1547 e seguiu-se uma grande luta na Inglaterra entre católicos e protestantes, alternando no poder. Quando um protestante chegava no poder, ele perseguia os católicos. Quando os católicos chegavam no poder, eles perseguiam os protestantes. E ambos perseguiam os anabatistas. Essa triste história, né? O comentário prossegue. A rainha Catarina de Aragão era uma católica fervorosa e sua filha, com Henrique VIII, Maria Tudor, foi declarada filha ilegítima, o que causará grande revolta na menina. Mas ela acabará por tornar-se rainha da Inglaterra e iniciará uma perseguição aos protestantes. Irmãos, não dá nem para contar essa história completa para vocês, de todos os protestantes que ela sacrificou, queimou, e de anabatistas também. Se for contar essa história para vocês, o que está acontecendo nesse século XVI, você veja que esse livro, eu estou na página 117, esse livro começou em 1504, é o século XVI. Né? Mas eu vou ter que terminar o livro, porque ele já está com 117 páginas. Na verdade, ele está com 143 páginas. Se vocês pegarem o arquivo que eu mandei para vocês, tem 143 páginas. E eu não posso contar as histórias que eu gostaria de contar. Então, para vocês verem como esse povo matava de todos os jeitos.